A costa deserta se estendia diante de mim, o vento uivando, cortante e impiedoso, como se quisesse arrancar minha alma e jogá-la ao mar. A areia, fria e úmida, parecia absorver meus passos, deixando uma trilha que logo seria apagada pelas ondas que se espremiam contra a rocha. O farol, à distância, erguia-se como um espectro de concreto envelhecido, suas janelas quebradas refletindo a luz opaca da lua. Diziam que ele fora desativado há anos, mas havia algo naquele lugar, algo que o mantinha vivo de uma forma macabra. O vilarejo mais próximo, a algumas milhas dali, era pouco mais do que um aglomerado de casas abatidas pela maresia. Os moradores, embora simples, tinham olhos que pareciam pesar mais do que o comum. Conversas sussurradas, olhares furtivos, e um medo velado que pairava sobre todos nós quando o assunto do farol surgia. Eles falavam de luzes estranhas durante as tempestades, quando as nuvens pesadas fechavam o céu e o mar se tornava um monstro indomável. E falavam também das vozes. Vozes que emergiam do oceano, carregadas pelo vento como um lamento distante, mas ao mesmo tempo tão próximas que quase era possível tocá-las. Eu, cético e com uma necessidade insaciável de entender o inexplicável, me vi atraído para aquele lugar, como uma mariposa seduzida pela chama. A noite caiu rapidamente, e eu estava ali, na base do farol, diante de sua estrutura imponente e silenciosa. O vento começava a se intensificar, como se soubesse da minha presença. O som das ondas quebrando nas pedras à minha volta fazia tudo parecer distorcido, como se o mundo fosse engolido pela maré. Subi os degraus do farol com passos cautelosos. Cada degrau rangia, cada movimento era acompanhado de um som abafado que parecia ressoar no vazio, reverberando pelas paredes de pedra. Quando cheguei ao topo, a vista era desoladora. O mar parecia se estender até o infinito, sua superfície negra refletindo a luz esverdeada das nuvens que avançavam. Mas então, algo se destacou. Lá, à distância, uma luz piscava. Não era um farol qualquer, era uma luz irregular, como se estivesse tentando se apagar, mas algo a mantinha acesa, incansavelmente. O vento rugia mais forte agora, trazendo com ele um odor salgado e metálico, como se o mar estivesse tentando vomitar algo de suas profundezas. Eu deveria ter voltado. Algo me dizia para correr, para deixar aquele lugar e nunca mais olhar para trás. Mas o impulso foi mais forte. A luz chamava, um reflexo distorcido de algo que se escondia nas sombras. Fui atraído até a borda do farol, onde a visão era ainda mais aterradora. A luz pulsava com uma cadência antinatural, como se estivesse tentando me comunicar de alguma maneira. Foi então que ouvi a voz. Não era uma voz comum. Era mais como um sussurro, baixo e rouco, mas intenso o suficiente para cortar o vento e se infiltrar nos meus pensamentos. Não conseguia entender as palavras, mas havia algo em seu tom, uma urgência desesperada que gelou minha espinha. Eu não conseguia me mover. O som das ondas parecia estar mais próximo, quase como se o oceano estivesse se levantando para me engolir. A luz piscou mais uma vez, e dessa vez, algo mais se revelou. Não era apenas uma luz, era uma presença. Algo ou alguém estava lá, na escuridão, aguardando. O mar se agitava violentamente, como se uma força invisível estivesse arrastando tudo para o fundo. A chamada vinha de lá, do abismo negro do oceano, onde algo se agitava, algo que não pertencia à superfície. Fechei os olhos por um instante, tentando afastar a sensação de que estava sendo observado, vigiado por uma entidade que conhecia minha fraqueza. Quando os abri, a luz do farol já não estava lá. Em seu lugar, uma sombra estava se formando na linha do horizonte. Uma figura distante, que se movia de forma errática, como se flutuasse sobre as ondas. Eu queria correr. Queria fugir, mas minhas pernas estavam paralisadas, presas a uma força que eu não compreendia. O vento cortava minha pele como lâminas, e o som das ondas se misturava a uma gargalhada macabra, vinda de algum lugar nas profundezas. A figura na água estava mais perto agora. Não era humana. Eu podia ver seus contornos se aproximando lentamente, sem pressa, mas com uma certeza assustadora de que estava vindo me buscar. A luz do farol piscou mais uma vez, e o som das chamadas se tornou ensurdecedor, preenchendo cada centímetro de ar ao meu redor. E então, antes que pudesse dar um passo, algo gelado tocou minha mão. Não sei o que era. Não sei o que me tocou. Só sei que, ao olhar para baixo, o mar já havia começado a se erguer em espiral, como se estivesse se preparando para engolir tudo. A luz se apagou, e as vozes se tornaram gritos de agonia. E eu estava lá, preso, como o farol,
com a maré me arrastando para o fundo. Agora, talvez seja tarde demais para voltar. Eu não sabia quanto tempo se passou. O tempo se tornará irrelevante naquele instante, uma linha tênue que se esticava e se rompia com a mesma facilidade de uma onda quebrando contra as rochas. Eu estava de volta, mas não sabia como. O farol estava diante de mim, intacto, mas eu não reconhecia mais os seus contornos, como se a estrutura tivesse se tornado parte do próprio mar, uma extensão daquilo que havia me chamado. O som das ondas era mais baixo agora, mas a presença que sentia ao redor era ainda mais opressiva. Cada respiração parecia ser puxada para fora de mim, forçando-me a continuar, a caminhar, embora minhas pernas estivessem fracas e minhas mãos tremessem com o frio que não se originava do vento. O cheiro da maresia estava mais forte, quase ácido, e ele me envolvia, sufocando-me. Algo estava ali, mais próximo do que eu queria admitir, mais real do que eu poderia suportar. Fui guiado, não por minha vontade, mas por uma força invisível que parecia arrastá-lo por cada passo. O caminho estava borrado, as rochas escorregadias de uma umidade que eu não via, mas sentia nas palmas das minhas mãos, que se arrastavam pelas superfícies como se quisessem se agarrar a algo sólido. A luz do farol, que até momentos atrás havia sido apagada, agora brilhava novamente, mas com uma intensidade maior, como se estivesse prestes a explodir, a consumir tudo ao seu redor. E então, ali, na beira do abismo, estava a figura. Não mais distante, não mais na linha do horizonte, mas diante de mim, dentro do farol. Seus contornos eram confusos, distorcidos, como se a própria luz do farol a deformasse, criando sombras de algo que não deveria existir. Ela era uma presença, não uma entidade humana, mas algo que desafiava toda a lógica, uma fusão grotesca de carne e vazio. Eu queria olhar para o mar. Queria ver se ainda havia algo lá, se as ondas continuavam a se erguer, se o oceano estava esperando por mim. Mas as sombras da figura eram tão imponentes que eu não conseguia desviar o olhar. Aquilo não era só medo. Era uma sensação de que o espaço ao meu redor estava se fechando, como se eu estivesse sendo engolido por uma fenda entre dois mundos. A figura começou a se mover, lentamente, em direção a mim. Cada passo fazia o ar ao meu redor se contrair, como se algo estivesse sendo sugado para dentro da sua presença. Eu sentia uma pressão crescente no peito, como se minha respiração estivesse sendo retirada de mim. As vozes, elas começaram novamente, mas agora não eram apenas chamadas. Elas eram palavras, sussurros, como se algo estivesse tentando se comunicar. Não conseguia entender, mas havia uma clareza aterradora na urgência das palavras. Era como se a figura estivesse me dizendo algo, algo que eu deveria saber, algo que me envolvia de forma muito mais profunda do que qualquer explicação lógica poderia fornecer. Eu estava em pânico. Minha mente começava a rachar sob o peso do desconhecido, da realidade que estava sendo distorcida diante de meus olhos. Tudo parecia estar se misturando, as linhas entre o que era real e o que era visível se desfazendo. E então, a figura levantou as mãos. Não eram mãos. Eram tentáculos, longos e finos, como se a criatura fosse uma extensão do próprio mar, um reflexo do abismo. Eu tentei me mover, mas meus pés estavam fixos ao chão, presos pela força invisível que dominava o farol. O mar estava se agitando novamente, e eu sabia que o abismo não me chamava mais. Agora, a chamada era minha. A figura estava me puxando para dentro dela, como se eu fosse o último pedaço de carne a ser consumido. A luz piscou mais uma vez, mais forte, mais frenética, e a pressão no meu peito se intensificou. Era como se eu estivesse à beira da perda total, do esquecimento, do desaparecimento. E então, eu ouvi a verdade, não em palavras, mas em uma sensação. O farol não era um simples farol. Era uma prisão. Uma prisão construída não para guiar os navegadores, mas para aprisionar as almas perdidas. O mar não chamava, ele atraía, e o farol era a chave. A luz, a figura, tudo fazia parte de um ciclo eterno que eu agora havia rompido. Eu estava lá, diante da criatura, prestes a ser arrastado para a sua escuridão, para a sua eternidade. E quando a luz do farol se apagou de vez, eu não sabia mais se ainda estava vivo ou se já havia sido consumido pelaquilo que eu nunca deveria ter tentado compreender. O mar não grita mais. Ele cala, esperando por aqueles que se perdem na noite, aguardando o próximo imprudente a cruzar seu caminho. A escuridão se estendeu por uma eternidade. O farol, aquele monstro de concreto e luz, agora parecia ser apenas uma sombra, um esqueleto de um passado esquecido,
perdido nas profundezas de algo muito maior e mais antigo do que qualquer ser humano poderia compreender. Eu estava cego, mas a sensação de algo me observando persistia, uma presença que não era visível, mas palpável, pesada no ar. Eu não sabia mais o que era real. O mar, antes tão distante e misterioso, agora parecia ser uma extensão de mim mesmo, um reflexo de meus pensamentos e medos mais profundos. O som das ondas não era mais um simples ruído. Era uma voz, uma risada abafada que ressoava em minha mente, um eco que me fazia duvidar da minha própria sanidade. O farol, com seus ecos de luz quebrada, parecia se distorcer, como uma pintura borrada que jamais poderia ser restaurada. E então, algo aconteceu. O vento parou de repente. O mar se aquietou. A luz do farol, que antes piscava com uma intensidade perturbadora, apagou-se completamente. O silêncio era absoluto. E, no entanto, algo se movia dentro de mim. Uma sensação, um frisson como se uma porta tivesse sido aberta, mas eu não soubesse para onde ela me levaria. Eu estava em pé, ou ao menos parecia estar, mas tudo à minha volta era um vácuo. Era como se eu estivesse entre mundos, preso em um espaço onde o tempo não existia. Foi então que eu ouvi uma respiração. Era pesada, arrastada, mas estranhamente humana. Meus sentidos, agora aguçados pela confusão e pela pressão crescente, se voltaram para o som. Ele vinha de trás de mim. Eu queria me virar, mas meu corpo estava imóvel, como se uma força invisível tivesse tomado controle. Cada parte de mim estava em luta para escapar, mas algo me segurava, me mantinha lá. E então, a luz voltou. Era fraca, quase imperceptível, mas estava ali. A figura, aquela mesma que me havia chamado, estava diante de mim mais uma vez, mas desta vez não havia distorção, não havia tentáculos nem sombras. Era humana, um rosto familiar, mas com algo de estranhamente distante. Eu a reconheci, mas não podia colocar o nome. Era eu. Eu vi o reflexo de mim mesma, mas não de uma forma que pudesse explicar. Era como se eu estivesse olhando para um espectro de quem eu fui, mas que havia sido corrompido, alterado por algo que eu não compreendia. A figura sorriu, um sorriso melancólico, vazio, que parecia carregar uma sabedoria sombria e uma dor que se estendia por milênios. Você foi chamada, disse a figura, mas não com palavras. Sua voz invadiu minha mente, como um sussurro frio. Eu tentei gritar, tentar entender, mas minha boca não se movia. Tudo estava em silêncio, mas eu entendia. Eu sabia agora. O farol não era apenas um guia para os navios perdidos. Ele era a porta, a chave para algo que existia entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ele não guardava os marinheiros que se perdiam na tempestade, mas as almas que haviam sido atraídas para ele. E eu havia sido uma delas. A figura levantou a mão, e uma brisa fraca percorreu o ar, acariciando meu rosto, mas havia algo mais nela, uma promessa antiga, de que eu jamais sairia dali. O mar, com suas ondas quebrando na rocha, parecia se aquietar para sempre. O farol, agora apagado, estava vazio. Mas não completamente. Eu não estava mais sozinha. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a figura se dissipou na névoa, deixando um eco que se estendeu como um sussurro entre as rochas. Eu estava de volta, de alguma forma, mas as linhas entre o que era real e o que não era desapareceram. O farol, embora agora em silêncio, ainda me vigiava, e eu sabia que, de alguma forma, ele nunca deixaria ninguém escapar. Agora, talvez eu estivesse apenas esperando pela próxima tempestade, para que o ciclo começasse novamente. A noite havia caído com uma intensidade incomum sobre a pequena vila de Lúgubre, um lugar onde a névoa parecia persistir além da chegada do dia. A cada passo que dava pelas ruas estreitas e sombrias, o detetive Samuel Vitoriano sentia que o ar ficava mais pesado, como se o próprio solo, empapado pela umidade, estivesse retendo segredos sombrios que se recusavam a ser libertos. A vila, que por fora parecia tranquila e pacata, escondia algo muito mais profundo e perturbador em seu âmago. Os desaparecimentos começaram há meses, mas não havia pistas, nem vestígios. Pessoas simplesmente sumiam. Não havia brigas, nem disputas, nada que justificasse a ausência de tantos moradores. Comecei a questionar as histórias que contavam sobre a vila. Alguns diziam que era o estrangeiro, um ser místico e antigo que arrastava as almas para o abismo.
Outros falavam de uma entidade que vivia nas florestas ao redor, uma presença invisível que se alimentava de medos e segredos. Enquanto a investigação avançava, uma sensação crescente de desconforto tomava conta de mim. Os olhos das pessoas pareciam estar sempre mais distantes, vazios, como se tudo ao seu redor fosse uma cortina fina, prestes a rasgar. Cada interação parecia carregada de um peso insuportável, e por mais que tentasse, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado por algo que não era humano. À medida que a noite avançava, as ruas desertas se tornavam cada vez mais inquietantes. O som do vento sussurrando nas árvores parecia murmurar palavras em uma língua desconhecida, como se o próprio ambiente estivesse tentando me alertar. Eu estava me aproximando da verdade, e algo me dizia que não seria uma descoberta simples. Encontrei uma pista crucial, uma antiga capela no centro da vila, que todos evitavam. Não estava marcada no mapa, e os moradores nunca falavam sobre ela. Quando entrei, o cheiro de mofo e madeira apodrecida tomou conta de minhas narinas. O chão rangia sob meus pés, e as paredes estavam cobertas de símbolos esotéricos, tão distorcidos que parecia que o tempo havia se curvado para deixá-los ali. Ao caminhar pela capela, percebi que, em uma das paredes, havia uma abertura quase imperceptível, escondida atrás de uma tapeçaria de veludo vermelho. Ao forçar a entrada, encontrei uma escada de pedra que descia para a escuridão. Não pensei duas vezes, o medo sendo substituído pela curiosidade e pela crescente certeza de que a resposta estava logo abaixo. O som dos meus passos ecoava nas paredes, e a temperatura caía rapidamente à medida que eu descia. Cada degrau parecia levar mais fundo, para um lugar que o mundo já havia esquecido. Quando finalmente cheguei ao fundo da escada, fui tomado por uma sensação de claustrofobia, como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. A única luz que iluminava o ambiente vinha de velas dispostas ao redor de um altar. O altar era grande, feito de pedra escura, e estava coberto com tecidos vermelhos manchados. Foi quando vi algo que me fez questionar a sanidade de tudo o que estava acontecendo. No centro da sala, ao lado do altar, havia figuras humanas, ou pelo menos, o que restava delas. Seus rostos estavam distorcidos em uma expressão de agonia, como se tivessem sido fundidos em algo que não pertencia à terra. A visão era tão grotesca que senti uma onda de náusea. Não consegui desviar o olhar. As figuras pareciam flutuar, como se estivessem presas entre dois mundos, observando-me com olhos vazios e penetrantes. Mas, o que me assustou ainda mais, foi perceber que, em uma dessas figuras, eu podia ver alguém que conhecia. Era um dos desaparecidos da vila. Seu rosto, mesmo mutilado e irreconhecível, era inconfundível. Ele estava ali, preso entre o sofrimento e o vazio, como se estivesse esperando para me dizer algo, mas o que ele queria dizer estava perdido, como uma palavra que jamais poderia ser pronunciada. A respiração ficou pesada em meu peito. As vozes, distantes e abafadas, começaram a sussurrar na escuridão ao redor de mim. O culto, eles vieram, o ritual está próximo, diziam as vozes, mas eu não sabia se eram reais ou se minha mente estava se perdendo no abismo da loucura. O culto, que inicialmente parecia uma mera superstição, agora estava diante de mim, com suas ramificações estendendo-se mais profundamente do que eu jamais poderia imaginar. A cada passo, uma parte de mim sabia que não sairia dali com vida. Algo se aproximava, algo que não pertencia ao nosso mundo. E então, uma figura emergiu das sombras, mas não era humana. Não podia ser. Ela era alta, com uma silhueta indistinta, como se sua forma fosse feita de escuridão pura, e seus olhos, se é que eram olhos, eram dois poços profundos que sugavam a luz ao seu redor. A entidade, se é que podia ser chamada assim, deu um passo em minha direção. O medo se transformou em pânico total. Eu havia cometido o erro fatal. O ritual estava em andamento. Eu já estava marcado. E, no fundo, uma voz sibilante ecoou pela sala, tão baixa e distante que quase não pude entender. Bem-vindo ao começo do fim. A última coisa que senti foi o ar ficando mais espesso, mais denso, até que a escuridão me engoliu por completo. A escuridão foi total. Não havia mais som, não havia mais luz, apenas um vácuo vazio e opressor que parecia engolir cada fragmento de realidade. Meu corpo estava imóvel, incapaz de se mover, mas minha mente ainda funcionava, preso em um abismo sem fim, onde o tempo e o espaço se distorciam de maneiras que minha razão não conseguia compreender. Tudo estava sufocante, como se eu estivesse submerso em algo denso e viscoso,
uma substância escura que se arrastava por dentro de minha garganta e pulmões, impossibilitando a respiração. Em algum momento, percebi que não estava mais sozinho. Havia presenças ao meu redor, silenciosas, mas palpáveis. Cada respiração que eu dava parecia ser compartilhada com as sombras que se arrastavam perto de mim, suas formas indefinidas, suas figuras etéreas dançando nas bordas da minha visão. Elas eram mais do que sombras, eram memórias perdidas, entidades sem nome, condenadas a vagar entre as fendas do esquecimento. E então, com um estremecimento que cortou minha carne, uma voz baixa e incompreensível surgiu. Era como se viesse de dentro de mim, uma combinação de meus próprios pensamentos e algo muito mais antigo e profundo. Era como se o próprio lugar, o próprio culto, tivesse tomado posse do meu ser. Você não entende, a voz murmurou, você nunca entenderá. O fim nunca chega. Ele se renova, a cada ciclo. Você está dentro dele agora, Samuel Vitoriano. O nome, meu nome, ressoou na escuridão, distorcido, como se fosse um eco de uma verdade que eu não queria aceitar. As sombras ao meu redor se aproximaram mais, suas formas se misturando e se esticando de maneira impossível. O medo que antes me paralisava agora era uma chama intensa, uma dor pulsante que queimava dentro de minha mente. Algo se alimentava disso, alimentava-se do meu pavor crescente. Eu tentei gritar, mas a minha voz não existia mais. Nada mais existia, exceto aquele vazio interminável. E então, um tremor percorreu a terra, ou talvez fosse apenas o tremor dentro de mim. A entidade que havia se aproximado de mim na capela agora se manifestava de uma forma mais concreta, mais real. Ela não estava mais distante. Ela estava ali, na minha frente, diante de mim, e eu não conseguia mover um músculo sequer para fugir. O ar estava pesado, saturado com o cheiro de algo apodrecendo lentamente. A figura se materializou mais claramente, uma silhueta negra que parecia fundir-se com a própria escuridão. Não tinha rosto, ou melhor, o rosto era indefinido, uma amálgama de expressões desconexas que se alternavam rapidamente, como se centenas de rostos estivessem tentando emergir de uma única carne. Eu tentei afastar os olhos, mas era impossível. Você está aqui para ser o próximo, a entidade sussurrou, uma voz que não era de um ser humano. Era como o som do vento em uma noite vazia, sibilante e distante. Você não pode escapar, pois você já é um de nós. Todos os que entram aqui, todos os que tentam entender, caem na teia. Foi então que algo estranho começou a acontecer. As figuras humanas ao redor do altar, aquelas distorcidas e irreconhecíveis, começaram a se mover. Não como corpos vivos, mas como marionetes sendo controladas por fios invisíveis. Seus olhos ainda estavam fixos em mim, seus rostos ainda marcados pela dor e agonia, mas algo mais tomava conta deles, algo sombrio que eu não conseguia compreender. E então, um deles, uma mulher cuja silhueta já estava quase desfeita na escuridão, fez um movimento lento e deliberado, apontando para mim com uma mão que parecia desprovida de carne. No instante em que seu dedo tocou a minha direção, uma onda de energia gelada percorreu minha espinha, como se todo o sangue de meu corpo tivesse sido drenado de repente. O chão abaixo de mim começou a se abrir, fissuras profundas se alargando até se tornarem cavernas que engoliam tudo ao seu redor. A sensação de estar caindo, de ser sugado para um abismo sem fim, tomou conta de mim. Cada pedacinho de minha sanidade foi arrancado à força, como se a própria essência de quem eu era fosse sendo dilacerada. E então, tudo foi apagado. Não sei quanto tempo se passou, se é que passou algum tempo. Quando a escuridão finalmente me soltou, eu estava de volta à superfície. A capela, o altar, os corpos, tudo havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. O ar estava pesado, mas agora havia algo mais no ambiente, uma quietude mórbida, como se o mundo estivesse aguardando algo, esperando que eu entendesse algo que eu não queria ver. A vila de Lúgubre estava à minha frente, mas não era mais a mesma. As ruas, antes desertas, estavam agora imersas em uma névoa espessa, densa, como se cada esquina escondesse segredos de que ninguém mais falava. E algo me dizia, com uma certeza angustiante, que eu não havia voltado sozinho. Eu era agora parte daquele ciclo. O culto não havia sido uma coisa distante, uma ameaça vaga. Ele estava dentro de mim, à espera de mais almas para se alimentar. Eu já havia sido marcado, e nada mais poderia desfazer isso. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, uma sensação de inevitabilidade se apossou de mim. Eu sabia que, em breve, alguém viria. Alguém que, como eu,
buscaria respostas. E, como eu, cairia na mesma armadilha. O culto havia sido apenas o começo. Eu não sabia ao certo por quanto tempo havia vagado pelas ruas de Lúgubre. O tempo parecia escorregar por entre meus dedos, como a névoa que se arrastava por cada esquina, obscurecendo minha visão e misturando o real com o que não podia mais ser explicado. As casas, antes quietas, agora pareciam pulsar com uma energia sinistra, como se estivessem vivas, respirando no mesmo ritmo que meu próprio coração, que batia acelerado no peito. Havia algo em cada janela, em cada porta, algo que me observava, algo que me conhecia. As pessoas que antes pareciam ter se esquecido de mim, agora me encaravam com um olhar vazio e distante. Mas o pior de tudo era o silêncio. Era denso, ensurdecedor, como se o mundo tivesse sido consumido por uma quietude macabra. O próprio ar parecia tenso, esperando algo acontecer, esperando que eu fizesse o movimento errado. A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu, e logo me percebi seguido. Não fisicamente, não de uma maneira tangível, mas em cada respiração que eu tomava, em cada passo que eu dava. Algo ou alguém estava ali, me vigiando. Não era uma presença física, mas era mais forte do que qualquer sensação que eu tivesse experimentado antes. Era como se a própria vila fosse agora uma extensão de mim, conectada a uma força invisível que se alimentava do meu medo. E então, a verdade começou a se revelar, mas não da forma como eu esperava. Eu não havia saído de lá. A capela, o altar, a entidade, tudo isso havia se fundido comigo. Eu estava dentro da vila, mas a vila também estava dentro de mim. Eu era parte de algo maior, mais sombrio, que já havia me marcado e que agora tomava o controle. Não mais um simples observador, mas um agente desse ciclo eterno. O culto não precisava mais de membros. Ele já havia me possuído. Com o peso da descoberta, a realização me paralisou. O desaparecimento das pessoas, as figuras humanas mutiladas no altar, o culto, tudo isso não era uma luta para ser vencida, mas uma verdade imutável. Eles eram como eu agora. Nós éramos todos uma parte do grande ciclo, uma parte de algo que não podia ser parado. À medida que caminhava, comecei a ouvir novamente as vozes, baixas e quase imperceptíveis, que sussurravam nas profundezas da minha mente. Aquelas vozes, aquelas palavras antigas, o conhecimento obscuro que ninguém deveria ter. Elas me diziam para não lutar mais, para aceitar o que eu agora era. E eu sabia que, de certa forma, isso era verdade. Eu não poderia mais voltar. Não havia mais um antes ou depois. A minha jornada como detetive estava terminada. Eu não havia resolvido um mistério. Eu havia me tornado uma parte dele. E a vila de Lúgubre, com seus desaparecimentos, seus cultos e suas entidades, estava à espera da próxima vítima. Porque o ciclo nunca se quebrava. Ele se renovava, como uma doença interminável. O que restava de mim, o homem, o detetive, a pessoa que um dia foi curiosa e ousada, agora não passava de uma sombra, uma marionete controlada pela força maior que habitava as profundezas da vila. E quando a névoa se dissipou e a última luz da lua cheia iluminou a aldeia, eu percebi que não era mais um ser humano. Eu era parte do abismo, uma extensão da escuridão, esperando o momento certo para puxar outros para o fundo. A última coisa que senti foi a presença das sombras ao meu redor, e a certeza de que, agora, eu era mais um dos guardiões do culto. Tudo que havia sido, já não era mais. O cheiro de mofo era o primeiro a me atingir assim que entrava na biblioteca. O piso de madeira rangia sob o peso de cada passo, e a luz tênue das lâmpadas penduradas no teto parecia não alcançar as sombras mais densas que se escondiam entre as prateleiras, como se as paredes também se lembrassem de algo que deveria ser mantido enterrado. Era um lugar imenso, mas com uma sensação de confinamento, como se as estantes estivessem se fechando em torno de mim, insistindo para que eu ficasse. Eu não deveria estar ali. Sabia disso desde o momento em que a porta se fechou atrás de mim. A biblioteca era antiga, cheia de segredos sussurrados entre os corredores de madeira, mas o que mais me inquietava era o fato de que poucas pessoas se atreviam a entrar. Havia rumores, claro, histórias de livros proibidos que não podiam ser tocados, de volumes cujas páginas só pareciam se abrir para aqueles dispostos a pagar um preço. Minha curiosidade, como sempre, me levou até ali. No entanto, ao explorar mais a fundo,
Percebi que essa curiosidade estava se transformando lentamente em um desconforto sufocante. O tempo parecia estagnar. Havia algo errado com os livros, com os títulos ocultos que só se revelavam quando eu me aproximava. Eles chamavam minha atenção, como se quisessem me contar algo que eu não estava preparado para entender. Meus dedos hesitaram por um momento antes de tocar o primeiro volume. O couro da capa era áspero e envelhecido, e o peso parecia desproporcional à sua aparência. A sensação de desconforto aumentou conforme as palavras na página se desdobravam diante dos meus olhos. Era um ritual. As palavras eram escritas à mão, com uma caligrafia irregular, e descreviam uma cerimônia que envolvia sangue, sacrifícios e uma força desconhecida que se alimentava da alma dos vivos. A cada página virada, uma sensação de déjà vu me tomava. Eu não estava apenas lendo aquilo, parecia que aquelas palavras estavam me lendo. Foi quando percebi. As descrições dos rituais começavam a se entrelaçar com minha própria vida. Pequenos detalhes, como um objeto que eu havia visto na mesa de casa, ou uma conversa que tive semanas atrás, estavam descritos ali, entre as linhas daquelas páginas. E, pior ainda, o que estava por vir, estava sendo escrito. Eu tentei afastar o livro, mas algo me impedia. Como se uma força invisível tivesse se apoderado de meus dedos, me forçando a continuar. Cada palavra, cada frase, parecia me conduzir para um destino que eu não conseguia mais controlar. Havia algo ali, em cada página virada, que me prendia, me sugeria que algo sinistro estava se desenrolando ao meu redor. As vozes começaram a se infiltrar em meus pensamentos, baixas e abafadas, como se estivessem sussurrando para mim de algum lugar distante. Eu queria correr, sair dali, mas algo me retinha. Algo estava me observando. E então, sem aviso, o som das páginas virando parou. Fui atraído para uma página que não estava ali antes. Um pedaço de papel amassado e rasgado, quase oculto pelas outras páginas, mas que agora estava à minha frente, em branco. Foi quando percebi que aquilo não era apenas uma biblioteca. Era um lugar onde o tempo e o espaço se dobravam, onde as histórias que ali residiam não eram apenas narrativas, mas memórias que pertenciam a algo muito mais antigo do que eu poderia imaginar. E, antes que eu pudesse refletir sobre isso, a página em branco começou a se preencher. Lentamente, as palavras começaram a surgir diante dos meus olhos, formando uma nova narrativa. Era uma narrativa que não estava escrita para mim, mas sobre mim. O terror, então, tomou conta de mim. Uma figura sombria se materializou entre as estantes à minha frente, movendo-se de forma estranha, como se a própria biblioteca estivesse manipulando sua forma. Ela parecia se distorcer a cada passo, como uma sombra que desafia a lógica. Foi quando a última linha da página se completou. Eu li as palavras com uma sensação crescente de pavor. O próximo sacrifício será feito à meia-noite. Minha respiração falhou. Olhei ao redor, buscando uma explicação para o que estava acontecendo. Mas a única coisa que encontrei foi o vazio, um vazio profundo e inquietante. A biblioteca estava me engolindo, e, agora, eu não sabia mais onde terminava a realidade e começava o pesadelo. Algo estava prestes a acontecer. Algo que eu não podia evitar. Eu precisava sair dali. Mas o som dos meus próprios passos ecoando na biblioteca me parecia mais distante, como se eu estivesse me afastando cada vez mais de mim mesmo. Era tarde demais. A biblioteca estava fechando suas portas ao meu redor, e eu não tinha mais como escapar. As paredes da biblioteca começaram a se curvar, os corredores se estreitando à medida que eu tentava correr, minhas pernas pesadas e lentas como se o próprio lugar estivesse drenando minha energia. Eu olhava para os livros, agora parecendo me observar, como se suas páginas estivessem esperando, observando cada movimento meu, registrando-o para a próxima história que seria contada sobre mim. As estantes, que antes estavam ordenadas, agora pareciam se mover, suas sombras se alongando, como se quisessem me engolir. O silêncio era absoluto, mas havia algo mais, algo palpável no ar. Um peso, como se a própria biblioteca estivesse respirando, aguardando algo que estava para acontecer, algo que eu não conseguia compreender. Eu não sabia mais o que era real. O tempo parecia se distorcer, como se as horas estivessem congeladas em uma espiral de medo. Então, uma batida. Uma única batida, baixa, mas clara, reverberou pelo espaço. A sensação era como se a própria biblioteca estivesse se comunicando com algo, com alguém. Eu congelei. O som veio da direção do fundo do corredor, onde o escuro era mais denso,
onde não conseguia ver o fim. Mas eu sabia no fundo de minha alma que algo estava ali. Algo que não deveria estar. A batida se repetiu, desta vez mais forte, seguida de um ruído semelhante ao arranhar de unhas contra a madeira. Eu me virei, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas o que vi me fez parar de respirar. A estante que estava ao meu lado antes agora estava vazia, mas no lugar onde os livros estavam, uma silhueta escura se formava lentamente. Não era uma figura humana, nem uma sombra. Era algo mais, algo que se esticava e se deformava, como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. Eu queria correr, queria gritar, mas a sensação de estar sendo observada, não apenas observada, mas seguida, era insuportável. Os livros pareciam pulsar agora, suas capas se mexendo, suas páginas se virando de forma frenética, como se buscassem se revelar, como se quisessem que eu visse algo que ainda não estava pronto para ser visto. E então, a primeira palavra apareceu. Na página em branco, que se materializara diante de mim, as letras começaram a se formar. Lentamente, cada uma surgia, como se fossem escritas por mãos invisíveis, uma a uma, com precisão macabra. A palavra Volte brilhou à minha frente, como uma ordem, algo que me desafiava a olhar mais de perto, a seguir a história que estava sendo escrita naquele exato momento. Eu dei um passo para trás, a respiração presa na garganta, e, antes que eu pudesse me virar, senti uma presença atrás de mim. A sensação de ser tocado por algo invisível me fez estremecer, uma mão fria e inumana deslizando por minha nuca. Volte! A palavra agora estava em meus ouvidos, como um sussurro, reverberando em minha mente. Eu não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real, mas sabia que algo estava se aproximando, algo que estava esperando. A biblioteca estava me puxando para ela, como se fosse uma armadilha, e eu era a última peça que faltava para que o ritual fosse completo. O medo não era mais apenas psicológico. Eu podia sentir a pressão física do ambiente ao meu redor, como se as paredes estivessem se fechando ainda mais, como se a própria biblioteca estivesse me engolindo. O ar estava mais denso, quase insuportável, e a sensação de ser observado se intensificava a cada segundo. Eu tentei gritar, mas não havia som. Minha boca se movia, mas a voz se perdia no silêncio absoluto que dominava o lugar. De repente, uma luz fraca começou a brilhar em um dos cantos da biblioteca. Uma vela, que antes não estava ali, estava acesa, lançando sombras longas e distorcidas nas paredes. No entanto, quando me aproximei, percebi que a chama da vela não era quente. Era fria, como se estivesse sendo alimentada por algo muito mais antigo, algo que não pertencia ao nosso mundo. Eu sabia que não podia mais confiar no que via, no que sentia. Estava preso em um pesadelo que se desdobrava diante dos meus olhos, e as regras da realidade estavam se desfazendo. E então, a vela começou a apagar, como se alguém estivesse soprando suavemente sobre a chama. O que me deixou gelado, no entanto, foi o som que veio logo após, um som que não era de vento, mas de respiração. Algo estava ali, muito perto de mim, observando com olhos que não consegui ver. Antes que eu pudesse me virar, uma nova página do livro à minha frente se virou. Eu não queria olhar, mas, com a sensação de não ter escolha, forcei meus olhos a seguirem a tinta que agora se formava na página. As palavras apareceram, uma a uma, como se estivessem sendo ditas por uma voz distante, mas que ecoava em minha mente. Você nunca deveria ter entrado. A luz da vela se apagou completamente. Eu estava sozinho. Ou, pelo menos, achava que estava. O vazio ao meu redor era opressor. O silêncio, esmagador. Mas a escuridão parecia viva, pulsando, e algo nela me observava. Eu sabia que não estava mais sozinho, mas o terror que sentia era mais do que a simples presença de uma entidade. Era como se o próprio ambiente estivesse se tornando hostil, como se a biblioteca, em sua totalidade, estivesse se voltando contra mim. Meus pés, frios e hesitantes, moviam-se de forma automática. Eu não sabia para onde ia, não sabia mais o que procurava. O caminho à frente parecia interminável, uma espiral de instantes que se multiplicavam, se estendiam e se fechavam sobre mim. Eu não conseguia mais encontrar a saída. As portas estavam trancadas, mas era mais do que isso, parecia que não havia portas. Eu estava preso dentro da própria biblioteca, em algum lugar onde o tempo não existia, onde a realidade se dobrava de maneira incompreensível. E então, novamente, a batida. Um som profundo, quase como um trovão distante, que reverberou nas paredes ao meu redor. Olhei para os livros,
e foi quando percebi. As páginas começaram a se mover sozinhas, virando-se como se estivessem sendo agitadas por uma força invisível. A cada virada, as palavras se formavam diante de meus olhos, mais rápidas, mais intensas. Elas não eram mais uma história. Eram fragmentos, pedaços de algo que estava acontecendo, algo que estava acontecendo comigo. Eu tentei afastar os livros, mas minhas mãos não respondiam como deveriam. Eram guiadas por uma força que eu não compreendia, arrastando-me em direção a uma prateleira particular, uma que se destacava das outras. A madeira estava desgastada, com marcas profundas, como se tivesse sido arranhada por garras afiadas. E então, vi. O livro estava aberto, uma página em branco diante de mim. Mas, antes que eu pudesse compreender, as palavras começaram a se formar novamente, surgindo como se estivessem sendo escritas diretamente em minha mente. Cada letra parecia se queimar, como se tivesse sido forjada em fogo. E as palavras não eram mais confusas, não eram mais um aviso. Eram uma ameaça. Você vai pagar. A sensação de calor aumentou, uma pressão nos meus olhos, nas minhas têmporas, como se minha cabeça fosse explodir. Eu me afastei rapidamente, tropeçando no chão, caindo de costas sobre o piso de madeira. O som de minhas batidas contra o chão era abafado, como se o próprio ambiente estivesse absorvendo meus gritos, meu desespero. A sensação de uma presença se aproximando foi inegável. Ela estava ali, em cada sombra, em cada espaço que eu tentava percorrer. Algo se movia nas escuras, algo que não era humano, algo que não devia existir. Eu tentei levantar, mas meus músculos estavam fracos, como se a energia tivesse sido drenada de mim. Foi então que a primeira figura surgiu. Do fundo da prateleira, do lado mais remoto e esquecido da biblioteca, uma forma emergiu da escuridão. Não era uma figura concreta, mas algo que se moldava a partir das sombras, como se a própria noite tivesse ganhado forma. Seus contornos eram vagos, distorcidos, como se estivesse se contorcendo, procurando um caminho, uma forma de se apresentar. Era uma criatura sem rosto, sem identidade, uma silhueta feita de escuridão, com olhos vazios que pareciam olhar direto para minha alma. O medo me paralisou. Não consegui mover um músculo. Tudo o que consegui fazer foi observar enquanto ela se aproximava lentamente, as sombras se estendendo como tentáculos, tocando minha pele, me envolto numa sensação de frio que cortava até os ossos. Eu não sabia o que fazer. Não havia fuga. Não havia saída. E então, como se a biblioteca tivesse decidido que era hora de revelar sua última verdade, uma última página foi virada no livro diante de mim. Não era uma página em branco. Era uma página que eu reconhecia. Era minha. Cada linha, cada palavra, cada detalhe, estava escrito sobre minha vida. Desde o momento em que entrei ali até aquele instante, tudo estava descrito. Mas o mais perturbador de tudo era o que estava por vir, o que eu sabia que estava prestes a acontecer. A última linha da página estava sendo escrita lentamente diante de meus olhos. Agora, você é parte da história. As estantes começaram a se mover, suas sombras se estendendo mais rapidamente, como se a biblioteca estivesse consumindo o espaço ao meu redor. O som de livros caindo, de madeira rangendo, ecoava em meus ouvidos, como se um novo ciclo estivesse começando, um ciclo que não teria fim. E eu, agora parte da narrativa, percebi que nunca mais sairia dali. Não porque as portas estavam trancadas, mas porque a própria biblioteca havia me aprisionado dentro de sua história, uma história sem fim, uma história escrita para nunca ser esquecida. O ambiente ao meu redor começou a se distorcer ainda mais. O ar, antes pesado, agora parecia denso, espesso, quase como se eu estivesse sendo sugado para dentro das paredes da biblioteca. Cada estante, cada prateleira, parecia se mover ao meu redor, criando um labirinto interminável. Eu não sabia mais qual direção seguir. As luzes fracas que antes iluminavam o lugar agora piscavam, como se estivessem lutando contra algo que as devorava. A criatura não, a presença não se movia, mas sua presença era inescapável. Eu podia senti-la em cada respiração, em cada batida do meu coração. Ela estava dentro de mim, fora de mim, como se tudo ao meu redor fosse uma extensão dela. Cada passo que eu dava era ecoado por uma força invisível que me arrastava, puxava para um destino que eu já sabia que não podia evitar. Eu não tinha mais controle. A biblioteca, agora, era a minha única realidade. A página no livro que eu havia visto antes continuava a brilhar em minha mente. Cada palavra estava gravada em minha consciência.
Agora, você é parte da história. A primeira sensação que eu tive foi a de perda, não apenas da minha liberdade, mas de quem eu era. O medo que dominava minha mente não era apenas o medo do que me rodeava, mas o medo de que tudo o que eu conhecia, tudo o que eu havia sido, agora estava apagado, substituído por algo mais profundo, mais antigo. Eu não sabia quanto tempo havia se passado. O tempo, assim como o espaço, parecia irrelevante agora. A biblioteca se estendia infinitamente, e eu estava perdida dentro dela, em um ciclo fechado que não tinha começo nem fim. Tudo parecia se repetir, como se as páginas do livro estivessem sendo escritas novamente e novamente, sem cessar. Foi então que uma nova voz se fez ouvir, não uma voz humana, mas algo que se infiltrava em minha mente, como um sussurro, uma ondulação nas profundezas de minha psique. Eu não sabia de onde vinha, mas sabia que era a resposta que eu temia encontrar. Você não pode escapar, disse a voz, uma melodia abafada, feita de ecos distantes, como se vinda de algum lugar que não estava mais presente, mas ainda assim permanecia ali. Você está agora entre as páginas. O que está escrito aqui se torna verdade. Eu tentei gritar, mas as palavras não saíam. Em vez disso, um som abafado escapou de minha garganta, como se eu estivesse sendo silenciada pela própria biblioteca. Eu não conseguia mais me expressar. Nada mais parecia real. Somente a presença, as páginas, as palavras, tudo isso era agora a minha realidade. Olhei novamente para o livro. Ele estava aberto na minha frente, a página em branco começando a se preencher, como uma nova história, uma nova narrativa que estava sendo escrita para mim. As palavras surgiram diante de mim com uma calma assustadora, como se a história estivesse tomando forma sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. O ciclo se reinicia, Lee. Agora, você será o próximo. Minha visão se turvou enquanto a realidade ao meu redor começava a se desfazer. O que estava acontecendo? Eu estava sendo consumida, transformada em parte de uma história que não teria mais fim. Como se a biblioteca tivesse o poder de controlar não apenas o espaço, mas também o tempo, a memória, a existência. E, então, uma última página se virou. Eu olhei para o livro com uma sensação de desesperança crescente. Era a última página, e nela estava a verdade final. A palavra final. Você nunca existiu. Eu não pude mais respirar. O chão abaixo de mim desapareceu, as estantes se apagaram, e a escuridão engoliu tudo. Mas, no último instante, uma única palavra ainda ressoou em minha mente, uma palavra que não era minha, mas parecia me pertencer, como se fosse parte de algo maior, mais antigo, algo que sempre estivera ali. Esquecida. A escuridão ao meu redor se fechou com um rugido surdo, como se o próprio ar estivesse sendo comprimido, engolido por uma força imensurável. Eu tentei resistir, tentando entender o que estava acontecendo, tentando reter um último vestígio de sanidade, mas era como se eu estivesse sendo apagado. As memórias que antes estavam vivas começaram a se desfazer, dissolvendo-se como poeira no vento. Meu corpo, minhas emoções, tudo parecia se desintegrar. E então, uma nova sensação me invadiu. Não o medo, nem a dor, mas um vazio profundo, uma calma terrível. Eu não sabia se ainda estava em pé, se estava realmente ali ou se minha existência havia sido apagada. O som da biblioteca havia sumido, a presença da criatura parecia ter desaparecido, mas uma sensação de ausência, de perda, ainda permanecia. Foi então que vi uma luz fraca, quase imperceptível, como uma chama vacilante no fundo de um túnel. Eu a segui, sem saber o que me aguardava. O caminho era tortuoso, os ecos do que eu havia experimentado ainda reverberavam em minha mente, mas algo dentro de mim sabia que eu não poderia parar. A luz cresceu à medida que eu me aproximava. Era quente, quase reconfortante, como se fosse a única coisa ainda viva neste lugar. E, quando alcancei a fonte da luz, algo aconteceu. A luz, que antes parecia apenas um reflexo distante, se transformou em algo real. Uma porta, feita de madeira antiga, apareceu diante de mim, brilhando com uma intensidade que eu não conseguia compreender. Eu estive ali antes, essa porta. De alguma forma, sabia que estava diante da última saída. Eu toquei a maçaneta. Ao girá-la, a porta se abriu para um vazio absoluto. Mas, ao cruzar a limiar, algo surpreendente aconteceu. Eu não estava mais na biblioteca. Não estava mais perdida nas sombras e páginas que me consumiram. O ambiente ao meu redor era familiar e, ao mesmo tempo, irreconhecível. Eu estava de volta à minha casa. O
O quarto estava como sempre, com as paredes claras, os livros na estante, mas havia algo diferente. Algo estava familiar demais. Meus olhos correram para o livro que estava na mesa de cabeceira, aquele que eu tinha comprado semanas antes, com sua capa de couro gasta. Quando o abri, vi que as páginas estavam completamente em branco. Foi então que algo incomum aconteceu. Uma palavra começou a se formar nas páginas, não em tinta, mas com um brilho suave, como se fosse escrita com luz. Bem-vinda de volta. Eu tremi. A palavra não era minha, mas havia algo nela que me reconhecia, que me fazia entender que eu já estava perdida muito antes de chegar à biblioteca. Eu era parte daquela história, e agora, não havia mais retorno. Eu havia sido criada, ou talvez fabricada, para ser parte de algo maior, algo eterno, onde minhas escolhas eram apenas ecos de um destino que me consumia desde o início. A porta atrás de mim se fechou com um estalo seco, e eu percebi com um choque de horror que não havia saída. A realidade era apenas mais uma página virada. O ciclo estava completo, e a história, de alguma forma, havia me absorvido mais uma vez. Eu nunca fui real. Eu fui apenas uma história, escrita e reescrita, dentro das paredes de uma biblioteca que nunca existiu, ao menos, não como eu acreditava. E, ao virar a página de meu próprio destino, soube com uma certeza aterradora: eu sempre estive ali. No fim das contas, a história que eu temia não era sobre o que acontecia comigo, mas sobre o que eu sempre fui. A última linha se escreveu diante de mim. Agora, você é o próximo a contar a história. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!